Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, sua vitória. Mais uma vez, com grande alegria, venho estar aqui falando da palavra com o Senhor, com vocês nesse canal. Desde já peço para que vocês possam curtir, se inscrever, compartilhar e assim a gente venha estar enviando para outras pessoas a palavra do Senhor. Porque tem tantas pessoas querendo ouvir a palavra do Senhor, mas não tem essa condição de entender o que Deus tem a falar na palavra dele. E que vocês me ajudem a levar a palavra do Senhor para outras pessoas. Que vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Meus amados irmãos, hoje nós vamos ler Lucas, o cântico, Lucas 1, cântico aí de Zacarias. Ele começa do verso 67, vai até o verso 80. Porém, nós vamos fazer o vídeo aí de duas partes. Então, tenho certeza que nessas duas partes Deus vai falar muito aos nossos corações e nós vamos ser cheios do Espírito Santo dele. E assim como eu profetizei na vida de vocês e na vida de tantas outras pessoas, eu creio que Deus ele vai falar e assim vocês vão profetizar também para a vida de outras pessoas. E no verso 67 diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, 68, bendito seja o Senhor Deus de Israel. Meus amados irmãos, olha já como é que começa essa leitura. Zacarias já exclamando em alta voz, profetizando, assim como você vai profetizar por todas as coisas que Deus tem feito na sua vida, tem feito na sua casa, tem feito no seu trabalho, tem feito no seu dia a dia, você vai exclamar em alta voz, para todos verem que Deus é contigo e você vai profetizar, falar em momentos que vai acontecer até na vida de outras pessoas, coisas boas, coisas de alegria, coisas que vai transformar vidas, que vai transformar a casa das pessoas. Então, meus amados irmãos, primeiramente nós temos que ser cheios do Espírito Santo. E nesse cheio do Espírito Santo vamos profetizar. E como no 68 diz que bendito é o Senhor Deus de Israel, nós vamos falar bendito é o Senhor Deus do nosso país, Deus do Brasil. Porque, meus amados irmãos, eu creio e eu profetizo que esse Deus aqui que Zacarias exaltou, exclamou e profetizou em alta voz, ele falando que esse Senhor aqui é o Deus de Israel, então é o mesmo Senhor e o mesmo Deus no Brasil. Meus amados irmãos, sempre tenha isso, sempre seja convicto a esta palavra, seja sempre convicto ao que você vai profetizar, porque Deus, ele é o Deus desta nação, e eu creio que ele transformará esta nação em uma nação poderosa, uma nação transformadora, a qual outras nações vão olhar e vão ver que nós somos a nação bendita do Senhor, meus amados irmãos. Ainda continuando no verso 68, diz assim: porque visitou e redimiu o seu povo. Olha já como é que começa já a palavra de Zacarias. Ele olhou para o seu povo e redimiu o seu povo. Redimiu de quê? Dos pecados que nós viemos a cometer a todo momento. Então, meus amados irmãos, olha o que Deus, ele declara na palavra dele, usando um homem abençoado, cheio do Espírito Santo dele. Então, meus amados irmãos, isso daqui que nos ensina a cada dia a viver o novo com Deus, mostrando para as outras pessoas que de fato ele trabalha ao nosso favor. Por mais que nós erramos, por mais que nós fazemos coisas erradas no nosso dia a dia, mas Deus ele vê o nosso coração, vê o nosso momento que nós vivemos e ele entende que nós erramos, que nós pecamos, mas ele fala assim: eu perdoo, porque sei que vocês não querem fazer isso. E mesmo aqueles que querem fazer isso, eu dou o meu perdão. E olha como é que é o amor do Senhor. Então, meus amados irmãos, entenda que Deus, ele está vendo você, está vendo a sua luta, está vendo o seu problema, está vendo o problema do seu povo.
e, meus amados irmãos, vamos nos apegar a ele. No verso 69 diz assim: Ele nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Olha como é que ele fala, plena salvação. Nós hoje temos a plena salvação. Ele fala aqui que viu essa gravidez de Isabel e viu essa gravidez de Maria, porque Maria foi lá visitar eles aos 3 meses de Isabel e ela ficou ali um bom período aí de sua gravidez com eles, e viu que era obra do Senhor, a qual aquelas 2 crianças haviam neste mundo para salvar, para transformar os pensamentos, para tirar este mundo do pecado. E ali ele fala que houve salvação mediante a esse ato, a esse momento que Deus proporcionou para a vida deles. Então, meus amados irmãos, Deus hoje nos proporciona plena salvação. O que é a casa de Davi aqui? A casa de Davi era Israel, a casa onde todo o povo estava ali sendo assolado por Roma. Então ele viu que teve salvação, não por guerrear Roma com guerra, não, mas sim para guerrear o inimigo com as boas novas do Senhor. E ele já tinha essa visão de que aquelas 2 crianças, elas veio para falar do reino do Senhor, para falar das boas novas do que Deus ele veio para nos livrar dos nossos pecados, nos redimir daquilo que nós viemos a fazer a todo momento. E no verso 70 diz assim: como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Meus amados irmãos, olha o que ele declara logo no verso 70. Ele entendeu que tudo que Deus tinha falado através dos profetas antigos, hoje veio se cumprir. Ele viu se cumprindo aquilo que todos os profetas veio a falar. Até mesmo todos aqueles profetas queriam ver esse Messias. Ele queria ver esse momento de transformação de um povo, o momento de que Deus ele venha transformar todas as nações, veio mostrar que ele é com esta nação e que não se esqueceu deles de momento algum. E olha o que diz no verso 71. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Aqui claramente, meus amados irmãos, ele fala do povo romano e de todos os povos que ali não gostavam da nação de Israel. Mas ali, meus amados irmãos, entendemos que quando ele fala inimigo, não é só inimigo, pessoas não. Ali ele fala de inimigos espirituais, eu creio nisso. Porque aqui ele está profetizando algo que vai ser para a terra dele, que vai acontecer e já, na verdade, já está acontecendo. Então Deus ele está nos livrando de todo momento dos nossos inimigos, tanto de pessoas quanto no mundo espiritual. O mundo espiritual ele é mais real do que o mundo físico. Então nós entendemos aqui que tanto ele falou do mundo físico quanto do mundo espiritual. E meus amados irmãos, ele declara aqui, que Deus está nos livrando da mão de todos os do que odeiam, o que nos odeia. Então, meus amados irmãos, o mundo está aí para nos odiar, mas Deus está nos livrando da mão do inimigo. E hoje, meus amados irmãos, eu creio que todos aqueles que se levantaram contra você, eles vão estar caindo por terra, porque não há nenhum mal que fique em pé na presença do Senhor, porque aonde o Senhor está, ali a liberdade, a transformação, meus amados irmãos. E eu creio isso na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. O verso 72 diz assim, amados irmãos: para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança. Meus amados irmãos, aqui ele já declara que Deus, ele viu e mostrou para o povo que não se esqueceu do que falou desde o princípio, desde Abraão, na verdade, desde Adão e Eva,
porque foi a primeira profecia ali de que iria vir o filho dele para pisar na cabeça da serpente, que está lá em Gênesis 3, meus amados irmãos, aqui ele declara que desde o princípio, Deus ele não se esqueceu da aliança do que ele fez, do que ele falou conosco. Então aqui ele já declara, desde aquele momento que o Senhor declarou, a primeira fala que irá vir o teu filho amado, virá o momento em que ele nos libertará da mão do inimigo, aqui ele já declara que Deus também não esqueceu dessa aliança e hoje está se concretizando a transformação, a libertação na vida daquele povo. E assim para a nossa vida também, meus amados irmãos. E no verso 73 diz assim: E do juramento que fez a Abraão, nosso pai. E aqui ele ainda confirma do juramento de que ele fez a Abraão, o pai de toda a nação de Israel. Porque Deus, ele com aquela aliança com Abraão, falou que a descendência dele será gigantesca. Lembrando que Abraão, ele falou para Abraão: sai de fora da tua tenda, olhe para o céu, vê as estrelas, vê se dá para contar, assim será a tua descendência. Assim também, conforme ele mandou de novo Abraão sair de sua tenda, olhar para a areia do mar e ver se dava para contar, assim também seria a descendência de Abraão. Sendo que Deus falou também que todos aqueles que forem contra o teu povo, ele irá ir contra este povo. Aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Aquele que te abençoar, eu o abençoarei. Então aqui ele está declarando todas as palavras que Deus tinha falado. Senhor, tudo que o Senhor fez desde aquele momento, desde o princípio, até Abraão, confirmando tudo aquilo que o Senhor tem feito na tua aliança conosco, está hoje acontecendo. E hoje eu consigo ver aquilo que o Senhor de tanto tempo prometeu. E louvado seja o teu santo nome. É assim que você vai fazer, meus amados irmãos. Hoje você está vendo a vitória na tua vida. Hoje você está vendo a transformação na tua vida. Hoje você está vendo um novo ciclo começando na tua vida. E hoje você declara isso para o Senhor em alta voz, para que todo mundo veja. Aquelas pessoas que te assolaram, aquelas pessoas que te amaldiçoaram, aquelas pessoas que falavam contra o teu ministério, contra a tua família. Hoje eles estão vendo que Deus, ele transforma a tua vida, que hoje ele é contigo, meu amado irmão. E eu tenho certeza que eles vão olhar e vão ver o quão grande é o Senhor na tua vida. Aleluia. Então, meus amados irmãos, este é o vídeo de hoje. E eu tenho certeza, meus amados irmãos, que nesses sete versículos, vocês foram cheios do Espírito Santo. E, meus amados irmãos, Deus, ele é contigo. Não deixe com que as aparências do lado de fora venham te enganar, de que as palavras de lá de fora venham te enganar. Fiquem alicerçados na palavra do Senhor, porque ele é contigo. Em nome de Jesus, que sejam abençoados, e eu profetizo bênçãos sem medida na vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Fica na paz, só vitória.